Buenas tardes, meus cumprimentos e agradecimentos à comissão organizadora do primeiro Simpósio Virtual Nacional Internet Internacional Covid-19. Muita satisfação e honor por participar desse evento, um evento patrocinado pela Faculdade de Estudos Superiores, Carreira de Enfermeria de Zaragoza, da Universidade Autônoma de México. Tenho um carinho muito grande, muito largo, pelo povo mexicano, especialmente nossos parceiros da BVS Enfermeria, da Universidade de UNAM, da Rede Mercy, com suas revistas que estão indexadas em base de dados de enfermeria em Lilacs. O tema que me coube falar a vocês sobre a fluência e busca de informação em Covid-19 é um tema bastante complexo, que nós de la BVS Enfermeria estamos tratando de sistematizar a literatura difundida de modo que possa facilitar o acesso às publicações de enfermeria. Antes, gostaria de prestar uma pequena homenagem aos nossos 200 anos de la Florence Nightingale e movimento nercinal. Hablando um pouco sobre a contradição de um momento de uma profissão, de uma ciência invisível, desvalorizada, a protagonistas na luta contra o coronavírus. Esses profissionais saem do lugar da invisibilidade e falta de reconhecimento ao qual estavam relegados para o lugar de atores principais de uma tragédia histórica de pandemia que atinge a todos, dos diferentes modos, em diferentes lugares. É uma homenagem a todos os enfermeiros que atuam no enfrentamento da Covid-19. Inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre o processo de produção e difusão científica em geral. O processo de produção científica inicialmente passa por la investigação. É importante que a investigação esteja sistematizada em buenas bases conceituais e metodológicas. É o princípio básico. Também o princípio da ética. Muito importante as pesquisas terem uma integridade científica, uma integridade ética, de forma que possa respeitar os direitos, os sigilos, os anonimatos e também buenas práticas da produção científica. Além de rigor metodológico, é muito importante as buenas práticas do ponto de vista da ética e integridade da ciência. É um ponto importante. Uma vez uma produção esteja concluída, é importante preparar o manuscrito para submissão a um periódico. A escolha do periódico é muito importante. O periódico tem seu escopo, tem suas prioridades de publicação e os estudiantes, os profissionais, os investigadores devem prestar bastante atenção no escopo das revistas. Por parte das revistas, as revistas têm a tarefa de fazer uma análise com peer review, uma análise com pareceristas designados, pareceristas experts em avaliação, experts em matemática. Penso que, além da questão científica da revista, é importante também pensar na gestão do ponto de vista de fluxos. As revistas têm que acelerar seus fluxos para que a comunicação científica se desenrole de uma forma mais ágil, mais fluida, mais corrente. Há muito rechaço, há muito atraso na publicação de enfermeria no mundo, especialmente na América Latina. Cabe salientar que na América Latina há muito poucas revistas indexadas na base de dados. O fato de as revistas estarem muito pouco indexadas na base de dados, a visibilidade da informação científica é mal. É um conhecimento científico
que não conversa, que não dialoga com os demais conhecimentos, ficam enclausurados em momento de sua investigação, em momento de sua publicação, restrita a a um único acesso. Então é importante que o conhecimento ganhe visibilidade. Nós, da Biblioteca Virtual de Saúde, estamos trabalhando arduamente para que as revistas estejam indexadas em bases de dados de enfermeria, em Lilacs, em Cielo, em outras revistas que possam difundir a literatura da enfermeria. Uma vez passado o manuscrito pelas revistas, é importante que as revistas tenham também indexadas em las bases mais importantes, como havia dito. E os autores dos manuscritos têm que buscar as revistas que estejam melhor posicionadas em ranking das bases de dados, de modo que possam serem citadas, de modo que possam promover a translação do conhecimento. Isso é um ponto muito importante que todos devem pensar com muita claridade. Neste momento, estamos observando que a produção científica sobre a Covid-19 está muito concentrada nas áreas da ciência básica, nas áreas da ciência crítica, conhecimento do vírus, sua dinâmica de transmissão, patologia, imunologia, e principalmente tratamento e prevenção, incluindo aí as vacinas. Então, a maioria dos artigos estão concentrados nesta produção. E muitas pesquisas financiadas pelos grandes laboratórios de produção de fármacos e de vacinas. Muitas pesquisas clínicas com grupos já estabelecidos, grupos que já vinham discutindo as infecções respiratórias graves, as síndromes respiratórias graves. Esse grupo sai na frente na produção científica. Entretanto, a produção científica ainda circula em grandes meios de comunicação, de periódicos que estão indexados em Web of Science, que estão indexados em Scopus, e que, portanto, não dialogam muito com as revistas latino-americanas. É importante acelerar a produção de artigos do ponto de vista da prática da enfermeria, do ponto de vista da prática de saúde latino-americana, para possa discutir os problemas latino-americanos, as necessidades sociais latino-americanas. É importante nesse momento que nós trabalhemos arduamente para que as revistas ascendam às bases e que possam, por sua vez, veicular necessidades sociais, necessidades de saúde da população de América Latina. Veja bem, a pergunta principal da produção mais recente em relação à Covid é: quais são as perguntas que chegam? As principais perguntas que estão sendo respondidas. Quais são as instituições que estão trabalhando? Quem são os grupos? E mais importante ainda, há perguntas de enfermeria? Quais são as perguntas de enfermeria no enfrentamento da Covid-19? Sabemos das perguntas generais, sabemos das perguntas de cunho interdisciplinário, mas é importante identificar quais são as perguntas de enfermeria. Então, na busca de los artículos, há uma dificuldade de encontrar artículos que respondem perguntas de enfermeria, porque as perguntas de enfermeria não estão visíveis, não estão disponíveis, não estão sistematizadas, não estão trabalhadas do ponto de vista da investigação e do ponto de vista da publicação no enfrentamento. Em Brasília, estamos trabalhando com uma série de revistas do portal de revistas RevInf, na metodologia Cielo, que estão colocando como prioridade a publicação de artigos científicos de enfermeria. Então, as revistas estão fazendo chamadas específicas sobre a temática Covid-19, enfermeria e Covid-19. Então, estão dando prioridade para a publicação de artigos científicos do campo. E os artigos, na medida que eles vão sendo aprovados por seu comitê editorial, já vão sendo publicados imediatamente em fluxo contínuo. É muito importante, porque a pandemia precisa
com novos conhecimentos e há uma velocidade muito necessária da produção e da circulação deste conhecimento para que possa subsidiar a prática. Então, é louvável que as revistas façam esse movimento. Entretanto, há que prestar bastante atenção no processo de velocidade com qualidade. Então, os comitês editoriais das revistas científicas têm que estar muito atentos para que não basta apenas acelerar a publicação, é preciso acelerar, ganhar velocidade, entretanto, contudo, ganhar velocidade em direção da qualidade, para que possa fazer da translação do conhecimento, para que esse conhecimento possa ser aplicado com plenitude na prática da enfermeria. Sim. Sabemos que há uma onda da publicação, sabemos que há uma corrida ao ouro, sabemos que todos estão buscando novos conhecimentos, novas práticas e que também no modo de produção capitalista, as descobertas também serão fonte de lucro. Temos que trabalhar no movimento de ciência aberta, no movimento de que todo o conhecimento produzido na humanidade nesse momento seja um conhecimento universal, um conhecimento acessível a todas as populações, a todos os profissionais de saúde, a todos os investigadores, a todos os estudantes. É muito importante que os princípios da ciência aberta estejam hegemonicamente conduzindo a comunicação científica da ciência como um todo e da enfermeria como um todo. Pensamos que o conhecimento é um bem, um patrimônio da humanidade que, portanto, deve ser compartilhado de forma aberta a todos os outros. Muitas bases de dados estão abrindo suas bases, suas revistas, que estão em um movimento que chamamos de Open Access. Então, o movimento também agora não se trata apenas de Open Access, se trata também de Open Source. Muito importante que também os dados das pesquisas estejam abertos, que os dados das pesquisas possam ser compartilhados de forma que o conhecimento ganhe velocidade, que as trocas de compartilhamento de bancos de dados, de repositórios, a comunicação entre cientistas, podemos avançar bastante nesse sentido. Penso que até há pouco tempo, em vitrine de conhecimento da BIREME, vocês podem acessar a vitrine de conhecimento de coronavírus em sítio da BIREME, em portal da BBS. É importante, vocês verão uma vitrine organizada com os principais documentos, com os principais artigos, protocolos, guias clínicos em geral. Não é ainda específico da enfermeria, mas é um banco de informações científicas muito importante. Se quiser acessar aí agora no endereço da BBS, portal BBS, coronavírus vitrine, vocês vão achar mais de 12.000, 15.000 documentos já produzidos em relação. Entretanto, esses documentos ainda são documentos que ainda se referem a ciências básicas, as ciências duras e muito pouco ainda das ciências aplicadas como a enfermeria. Em função desse diagnóstico, a BVS Enfermeria Internacional está convocando, está chamando a todas as revistas, todos os produtores da informação em enfermeria, para a construção de uma vitrine específica de enfermeria e o enfrentamento da Covid-19. Nesse momento, estamos estimulando todas as revistas para que publiquem rapidamente seus artigos. E também para que possamos indexar em base de dados de enfermeria, em LILACs de enfermeria, os documentos também que não são apenas artigos científicos, mas também documentos que são considerados não convencionais. São documentos do tipo protocolos clínicos, guias de prática, folhetos informativos, vídeos, cursos, todo e qualquer documento que possa subsidiar a prática. Esta vitrine está em construção e esperamos lançá-la agora no mês de agosto,
agosto próximo. Vamos brindar la enfermería latino-americana, ibero-americana, con la producción selectiva de calidad. Esperamos buscar cooperación también con las revistas de México, la cardiológica, la neurológica, la revista de enfermería de la UNAM, enfermería universitaria, y todas las demás revistas que compõem la red Merce, a quem conclamamos desde já para que participe desse esforço coletivo latino-americano, por meio da iniciativa BVS Enfermeria de México, coordenada pela ilustríssima doutora Reina Matos, grande colega da BVS. Penso que é preciso também que a produção de los aspectos sociológicos, os aspectos subjetivos da pandemia também ganhe espaço em la publicação. A maioria das publicações tratam a pandemia apenas em seus aspectos biológicos, né? Desconhecendo ou secundarizando o componente social, a determinação social da pandemia. Penso que é muito importante que os estudantes, os investigadores também aportem em suas investigações o componente social, o componente econômico, o componente subjetivo, o componente da saúde mental, enfim, todos os componentes do processo de saúde e doença, apenas não um componente biológico. Não basta apenas o vírus e a persona para que a pandemia se avance. É preciso que tenhamos condições para que essa pandemia alcance o que está alcançando. Isto tem a ver com as desigualdades sociais, tem a ver com situações da sociedade que estão perdurando há muitos e muitos anos, em que, entretanto, durante a epidemia se evidenciam, e aparece o que chamamos hablamos da ponta do iceberg, a ponta do iceberg, que é uma situação que já existia, porém não era visível, e que com a pandemia essas situações se tornam evidentes. Então é importante que esta produção também ganhe visibilidade. Veja bem, a pandemia tem trazido também um problema relacionado às publicações, que a maioria das publicações são no idioma inglês. Veja bem, então há também um limite para que o conhecimento possa ser aplicado, para que ele possa ser consumido na América Latina. Então os artículos estão em inglês, eles tratam de problemas do hemisfério norte, de idioma inglês, e, portanto, eles são muito distantes da realidade e das necessidades sociais latino-americanas. Penso que é um problema não somente da pandemia, mas é um problema da ciência como um todo. Quer dizer, quem está construindo a ciência? Quais são os grupos de pesquisadores? Quais são os países? Quais são as ideologias que estão construindo a ciência? Então, a ideologia ainda está muito afetada por essa concentração da ciência no hemisfério norte e, portanto, os países da América Latina ainda não conseguem se colocar com uma grande repercussão suas necessidades sociais, suas perguntas, suas formas de abordar essas necessidades e, por conseguinte, a forma de buscar melhor qualidade de vida. Penso que é um problema epistemológico que precisamos falar muito e buscar a fortaleza da produção científica de enfermeria em las Américas. Então, estamos falando de uma equação muito complexa, uma equação que tem uma alta produção científica no campo biológico, uma alta produção científica veiculada pelo idioma de inglês, uma alta produção científica que, com a velocidade que estás tomando, perde parte do seu controle de qualidade. Né? Muitas vezes, os requisitos de publicações, os requisitos éticos, os padrões de comunicação estão sendo atropelados, estão sendo
de certo modo, deixando de orientar a produção científica, porque há uma necessidade de velocidade. Um dos exemplos disto é que o mecanismo de preprint, que é um dispositivo para acelerar a ciência aberta, um dispositivo para acelerar a comunicação científica, porque muitas vezes as revistas demoram até a avaliação, submissão, avaliação, publicação, demoram muito para estarem visíveis. E o processo de preprint permite no repositório o autor submeter seu artigo, que ganha inclusive um número de DOI, né, como passa a ser um documento identificável internacionalmente, e ele passa a ser objeto de debate, e muitas vezes sem nenhum controle de qualidade e sem nenhum controle sobre más práticas. Então é um movimento que precisamos de acertar e de regular. Há necessidade de uma regulação mais específica. Isso é um trabalho muito importante dos editores. Os editores de revistas têm que estar muito atentos sobre as publicações que aportam, no sentido de garantir que sejam publicações de boa qualidade, com boas práticas éticas, com rigor metodológico, para que os usuários dessas publicações sejam brindados com a melhor qualidade possível. Tá? Penso que as revistas hoje, até porque coronavírus não é um campo de conhecimento de todos, provavelmente as revistas têm que se estruturar e se organizar com comitês editoriais, com comitês muito sérios de compartilhamento de informação entre revistas, entre pareceristas e especialistas, para que possamos evaluar adequadamente cada um dos artículos. Penso que é uma discussão que podemos organizar internacionalmente, numa roda de conversa, numa web conference específica para este ponto. Queria falar também de um novo momento que hablemos de pensar, que são os requisitos fundamentais para as publicações. Então, as publicações de COVID, de enfermeria e COVID, devem se guiar também pelos requisitos fundamentais, pelos comitês internacionais de editores, pela MERBAC, Associação de Editores da América, aqui da Angélica Dávalos, da Universidade de Saragossa, com certeza pode falar a vocês com mais propriedade, né? Que é os requisitos dependendo de tipo, além dos requisitos universais da produção, há requisitos importantes a serem reconhecidos, como os requisitos de caso controle, de estudos de observacionais, STROBE, estudos qualitativos, o COREC, estudos de revisão sistemática, meta-análise de prisma. Há uma série de requisitos fundamentais que têm que estar regulando a produção. Então, uma orientação importantíssima para quem quer consumir uma publicação é verificar vários critérios de confiabilidade. O primeiro critério de confiabilidade é na análise de um artículo, para saber se do artículo, se ele pode compor minha base teórica, minha revisão de literatura. É se os artículos estão fundamentados em requisitos teóricos e metodológicos da ciência. Então, eu citei alguns exemplos, como STROBE, como COREC, como Prisma, como Consorte, mas é importante que vocês avaliem o artigo também do ponto de vista do rigor ético, do ponto de vista de elaboração da pergunta, do ponto de vista da situação, né, de estado da arte da publicação. Sim. É importante também acender o Comitê de Ética em Publicação, o COP, que é um fórum para editores de revistas especializadas que discutem questões relacionadas à integridade do registro científico. Então, está em jogo
Buenas práticas e más condutas. Temos que trabalhar com buenas práticas, evitando inclusive o plágio, o autoplágio. É muito importante estar atento às publicações nesse momento, nessa onda de corrida ao ouro. Penso que temos que aproveitar o movimento da corrida de ouro a buscar uma revolução no campo, né, que ceda lugar ao produtivismo da produção científica, ceda lugar a uma produção consequente com a ciência aberta, uma produção consequente com a translação do conhecimento, não produção pela produção, não produção apenas para que os estudiosos, para que os pesquisadores ascendam na carreira científica, mas uma produção que possa, de fato, ter significado para o avanço da ciência.